Oi, gente. Antes de começarmos a nossa exposição, eu pediria a vocês, encarecidamente, que se inscrevam no canal. Não esqueçam, portanto, também de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso vocês achem interessante, vocês gostem da exposição, né, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas interessadas no assunto, tá? Bom, na aula passada, né, que abriu a crítica de Marx à economia política clássica, nós falamos muito genericamente da natureza dessa crítica para mostrar que se trata-se, isso sim, de uma crítica interna, né? Uma crítica interna à economia capitalista, à economia política clássica. Ao mesmo tempo, já que eu falei capitalista, ao mesmo tempo que se trata de uma crítica da economia política, é também uma crítica da sociedade capitalista, tá? Muito bem, hoje, né, nós vamos apenas nos ater a uma passagem das teorias da mais-valia, na qual, nessa passagem, Marx diz com todas as letras, de forma muito clara, né, o que ele pensa da economia política clássica. Marx deixa muito claro, né, nessa passagem, né, o seu reconhecimento das conquistas e da importância, portanto, da economia política clássica, mas, ao mesmo tempo, né, além de registrar as conquistas teóricas alcançadas por essa ciência, né, ele também mostra as suas debilidades, né, mostra as contradições em que se viu enredada essa ciência. Então, para que a gente não perca muito tempo, vamos direto à passagem das teorias da mais-valia, está no volume 3, na página 1538, né? Volume 3, repetindo, página 1538, da Diffel, edição da Diffel, né? Então, nessa passagem, Marx diz o seguinte: a economia clássica, a economia elaborada por Adam Smith e David Ricardo, procura, pela análise, reduzir as diferentes formas de riquezas, fixa e estranhas entre si, a unidade intrínseca delas. Quais são essas diferentes formas de riqueza de que está falando Marx? A economia política clássica procura, pela análise, de reduzir as diferentes formas de riqueza. Quais são as formas de riqueza? É como aparece, né, em termos de valor, né, a produção gerada pelo trabalho. E a produção gerada pelo trabalho, né, é apropriada pelas classes sociais, em que a classe capitalista participa dessa riqueza mediante o lucro, a apropriação do lucro, os proprietários de terra da renda da terra, né? Então, lucro, renda, né, da terra, né, são formas aparentes de riqueza, né? É como a riqueza capitalista, uma vez produzida pelo trabalho, se distribui em salários, lucros e renda da terra. Então, essas diferentes formas de riqueza, que aparentemente não tem nenhuma conexão interna entre elas, a economia política clássica, a primeira coisa que a economia política clássica vai fazer é reduzir essas diferentes formas de riquezas, fixas e estranhas entre si, a unidade intrínseca delas, dessas formas de riquezas, despojá-las da configuração em que existe lado a lado, independentemente uma das outras. Você poderia muito bem dizer o que é que tem a ver o lucro com a renda da terra, o que é que tem a renda da terra a ver com juro, por exemplo, né? Então elas
são fixas e estranhas, independentemente uma das outras, né? Então, a economia política clássica, pela análise, quer apreender a conexão interna que se contrapõe à diversidade das formas da aparência. E aqui é muito claro, né? A economia política clássica não fica apenas na aparência da realidade. Ela vai para além da aparência da realidade. Numa outra passagem das teorias da mais-valia, ainda no mesmo volume, na página 1540, o Marx diz o seguinte: enquanto os clássicos, os economistas clássicos, e, portanto, críticos por que são críticos? Por que Adam Smith é crítico? Por que David Ricardo é crítico? Porque eles não se deixou levar pelas formas imediatas da realidade, né? Pela forma imediata e fenomênica em que as coisas aparecem. Eles procuram, portanto, como diz Marx, eles lidam, os economistas clássicos, com a forma da alienação e procuram dissolvê-la. Na medida em que a economia política clássica é capaz, né, de partir da aparência e mostrar que aquela aparência não é o que aparenta ser, ela está sendo um saber crítico. E Marx continua. Por isso, continua na nota, né, da página, como eu me referi, 1538, Marx diz: por isso, a economia política clássica reduziu a forma única do lucro, tudo foi reduzido ao lucro, ou se você quiser, tudo foi reduzido à mais-valia, né? Todas as formas de renda e todas as figuras independentes que constituem os títulos sobre os quais os não trabalhadores participam do valor das mercadorias. E o lucro, diz ele, se reduz à mais-valia. Nós vimos em Adam Smith que isso aí ficou muito claro, quando Adam Smith diz que o trabalhador, ao ser contratado por um capitalista, ele tem que criar um valor que seja suficiente para pagar os materiais utilizados no processo de produção, pagar o seu salário, que seja suficiente também para pagar o seu salário, e ainda sobrar uma parte para pagar o lucro do capitalista, né? Então, Adam Smith é o primeiro grande economista clássico que demonstra, que descobre o segredo da mais-valia. Ele é o primeiro grande economista burguês que não se deixa se intimidar pela aparência imediata das coisas, que não se deixa se intimidar pelo horizonte ideológico no qual ele estava inserido, né? Ele é um membro da burguesia, né? Da elite, né? Mas o amor que ele tem pela ciência não o impediu, né? De ele revelar que o lucro é uma relação de exploração na medida em que o trabalhador recebe menos do que dá o capitalista sob a forma de valor. E o lucro, continuando com a nota, diz Marx, se reduz à mais-valia, uma vez que o valor na mercadoria inteira se reduz a trabalho. Então veja aí, né, por que Marx chama os economistas clássicos de crítico, porque eles dissolvem pela análise, né, a alienação, a forma imediata e fetichizante em que aparecem as coisas, né? Aí, portanto, radicalmente, né, essa forma de fazer ciência pelos clássicos é radicalmente oposta o que o Marx vai chamar de forma de economia vulgar, que nós conhecemos hoje como economia neoclássica, que ao contrário da economia política clássica, que é crítica, né, nós não podemos esquecer isso,
sente-se por inteiro em casa, a economia clássica, justamente com a estranheza em que se defrontam em diferentes partes do valor. A felicidade de um escolástico como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma do economista vulgar com seu princípio de renda, terra-renda, capital, juro e trabalho, salário. É essa forma imediata, né, naturalizada de ver as coisas, é essa forma em que essas relações na sociedade, na aparência, se apresentam diretamente interligadas e assim existem nas ideias e na consciência dos agentes de produção capitalista, né? Portanto, né, a economia política clássica, né, não se fez prisioneira da aparência da realidade. Ela procura desvendar, né, o que está por trás do salário, do lucro, da renda e etc. Ou seja, ela vai da aparência à essência para mostrar que essas formas independentes, separadas uma das outras, têm uma única e mesma fonte. Elas emanam de uma única e mesma fonte, que no caso aqui é o trabalho. A economia vulgar, pelo contrário, a economia neoclássica, né, diz que a terra gera renda, o capital gera o juro, o lucro, né, e o trabalho, né, o salário. São três fatores de produção que geram as respectivas formas de riqueza, né? Enquanto que a economia política clássica mostra que essas formas de riquezas são produtos únicos e exclusivos de uma única e mesma fonte, como Marx diz na citação, aonde essa fonte é o trabalho. Nessa análise, continua Marx, a economia clássica se contradiz em certos pontos, com frequência de maneira direta, sem elos intermediários, tenta empreender essa redução e demonstrar que as diferentes formas têm a mesma fonte. Ou seja, a economia política clássica, né, ela passa diretamente da aparência à essência, sem fazer as devidas mediações. Por exemplo, se você pegar o livro 1 de O Capital, né, os 3 primeiros capítulos, a mercadoria, o processo de troca e o dinheiro, são as formas aparentes em que se manifestam as formas, são as categorias que constituem a aparência do sistema. Então, no final do capítulo 4, Marx, né, que é o capítulo, digamos assim, que é a antessala da passagem da aparência para a essência, né, no final do capítulo 4, Marx convida o leitor a abandonar essa forma imediata em que só existe liberdade, igualdade e propriedade, e adentrar no sistema capitalista e a essência do sistema capitalista para aí revelar, né, na essência do sistema, para revelar, né, que, né, o trabalhador, que aparentemente era livre, etc., é não livre. Né? Ou seja, Marx parte da aparência, vai à essência, né? E nesse processo ele vai desenvolvendo todas as mediações dessa passagem da aparência para a essência, o que ele vai consumir 23 capítulos, enquanto que a economia política clássica, né, ela faz isso de forma imediata, sem ter o cuidado, né, e nem podia ter o cuidado de analisar as mediações que se afiguram entre aparência e essência. Mas diz Marx, essas contradições ou debilidade da economia política clássica, diz Marx, é consequência necessária do método analítico,
tem muita gente que diz que a economia política clássica, como ciência burguesa, né, não tem nenhum interesse, porque é burguesa. Ela se situa do lado da classe capitalista. E Marx se situa do lado da classe trabalhadora. Portanto, a economia política clássica, né, é um tipo de saber, né, que esconde a realidade, que nega a realidade, enquanto que o verdadeiro saber está do lado da economia marxista, porque Marx se posicionou do lado da classe trabalhadora, como se isso fosse critério epistemológico para se fazer ciência. Não é dessa forma, né? O Marx está dizendo aqui que o meta-analítico é necessário, é por onde começa a crítica, né? Não vai depender da posição que eu assumo, né? Ou que assumiu o Adam Smith, ou que assume o Karl Marx. A ciência tem sua autonomia relativa, como o Adam Smith e o David Ricardo deixam isso muito claramente, né? Então, as debilidades e contradições são consequências necessárias do meta-analítico, com que, diz Marx, a crítica e a compreensão têm de iniciar-se. E no pós-fácil, a segunda edição de O Capital, o Marx deixa isso muito claramente ao se referir ao método por ele utilizado. Ele diz, né? É necessário distinguir o método de exposição formalmente do método de pesquisa. Marx utiliza dois métodos, de pesquisa e o método de exposição. A pesquisa tem que captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima, sua conexão interna, tal qual o fez a economia política clássica, né? Diz Marx. Esse trabalho é fundamental e ele é crítico também. Só depois desse trabalho, diz Marx, só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento do real. O Capital é fundamentalmente exposição, que pressupõe o método de pesquisa, né, que é esse método analítico, né, que, né, elaborou, com o qual trabalhou a economia política clássica. A economia clássica não tem interesse, diz Marx, em analisar como nascem as diferentes formas, mas em convertê-la pela análise à unidade delas, pois parte dessa forma como pressuposto dado. Ou seja, para Adam Smith, o homem é um ser da troca, e nesse sentido, a sociedade capitalista sempre foi, o mundo sempre foi, é e será capitalista. Mas a análise, diz Marx, é o requisito indispensável para se revelar a gênese, como ele está mostrando aqui no pós-fácil, na segunda edição do Capital. E quem faz essa análise não é Marx, quem faz essa análise é a economia política clássica. Daí a importância da economia política clássica. Daí se poder dizer que Marx não seria Marx sem a economia política clássica e não seria Marx também sem o gigante chamado Hegel. Bom, ele diz, mas a análise, repetindo, é o requisito indispensável para se revelar a gênese, para se compreender o processo real de formação das diferentes fases. Por fim, a economia clássica é falha e carente ao conceber a forma básica do capital, o modo de produção capitalista como algo de eterno e natural, né? Não como forma histórica, como forma efêmera, e sim como forma natural da produção social. E sua própria análise, né, por conta disso, abre caminho para que se destrua essa concepção. Foi o que fez Jean-Baptiste Say, que se dizia discípulo de Adam Smith, e diz que o Adam Smith cometeu um pequeno erro. Qual é esse pequeno erro?
cometido por Adam Smith, poderíamos perguntar a Sé, que se tornou tão conhecido pelas famosas leis do mercado? É que o Adam Smith diz que o valor é determinado pela quantidade de trabalho. Não, diz Sé. Adam Smith se equivocou. O valor é determinado pela utilidade. E aí abre-se um novo paradigma na economia como ciência, né, aonde começa, né, o paradigma chamado da teoria do valor-utilidade, que vai desembocar na teoria neoclássica como nós a conhecemos. Muito bem, agora nós sabemos, né, que a relação que Marx estabelece com a economia política clássica é de reconhecimento de que ela tem conquistas teóricas importantes, de que o trabalho elaborado por ela é fundamental, e diz isso inclusive até no próprio Capital, né, mas que cometeu determinados erros e contradições e debilidades, que ele vai corrigir, como nós falamos da vez passada, na aula passada, levando adiante, obrigando essa ciência, né, a confessar essas debilidades, suas contradições, para poder, então, superá-las e assim esgotar suas potencialidades teóricas. Vamos ficar por aqui, já são 21 minutos de vídeo, para não cansar a vocês, né? E na próxima aula a gente vai partir do ponto fundamental, né, da contradição básica, né, da economia política clássica, e vamos ver como o Marx vai resolver esta contradição, que é mais ou menos o seguinte: a economia política clássica não foi capaz, né, de compatibilizar o princípio da equivalência com a lei do valor, né? Quer dizer, para Adam Smith foi um escândalo, né? Mostrar que a troca de capital e trabalho é uma troca de não equivalente. Se a troca de não é equivalente, como se legitima a existência da sociedade capitalista, né? Adam Smith levou 15 anos elaborando a riqueza das nações e não consegue resolver isso. Ricardo tenta resolver ao seu modo, mas acaba, portanto, por escamotear o princípio que dá origem à mais-valia. Só Marx vai resolver esse problema, como nós vamos ver nos vídeos que vamos expor a partir do final dessa semana ou o começo da próxima semana. Até lá, então, boa sorte.